Luciana Deder, a nossa convidada e entrevistada a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Muito bem-vinda aos estúdios da Fã FM. Satisfação recebê-la aqui. Bom dia, Luciana. Bom dia, o prazer é meu de estar aqui no Jornal da Fã, né, sendo entrevistada por você, que já é reconhecido como um dos maiores radialistas de maior audiência. Então, eu que tenho que agradecer o espaço para que eu possa falar um pouco da minha trajetória. A gente já teve a oportunidade de conversar outras vezes aqui e você contava pra gente um pouco desse seu objetivo de chegada à política. E queria que você repetisse um pouco. Como é que se dá isso? Como é que Luciana acaba chegando ao mundo político, se filiando a um partido? Olha, eu sempre gostei muito da política, né? É algo que eu vivenciei desde muito pequena, né, dentro do meu lar. Meu pai sempre foi um advogado militante dos direitos humanos, minha mãe é uma advogada militante. Então, assim, é inevitável, né? Eu tinha um tio inserido no mundo da política, né? Então a política sempre esteve presente na minha vida, né? Mas eu sou advogada de formação, eu fui exercer a política porque digo que somos seres políticos de outra forma, né? Na advocacia, durante um bom tempo, eu advoguei no escritório da minha família. E em 2014, né? Até já tinha, Marcelo Deda já tinha partido, infelizmente, e recebi um convite para ser secretária adjunta da Secretaria de Justiça. É um momento muito importante para mim como ser humano, né? Porque uma pessoa que cresceu ouvindo um militante dos direitos humanos ter a oportunidade de viver em loco, né, essa situação dos presídios, né, da massa carcerária, me engrandeceu como ser humano. Então, eu tive um secretário que era Dr. Walter Lima, que sempre respeitou, né? A gente tinha alguns bloqueios porque normalmente uma mulher não é comum estar no sistema carcerário, participando da administração do sistema carcerário, mas ele confiou em mim, né? E eu não fui apenas uma mera coadjuvante. Eu tive a oportunidade de visitar os presídios de forma semanal, conhecer o sistema, a massa carcerária, o que me deu uma grande bagagem, né, na minha vida, não só como gestora, mas como ser humano, de entender o próximo, de ouvir as histórias. Eu fui bastante respeitada, principalmente dentro dos presídios, porque eu era um elo de ligação com o mundo daqui de fora, da liberdade, e ouvi esses anseios. E aí o cargo de secretária adjunta em 2015, 2014 foi extinto, e aí eu recebi o convite para ser diretora de atendimento do Detran. E também outra experiência grandiosa. Foi o segundo cargo que você exerceu. O segundo cargo que eu exerci durante mais tempo, né? Porque eu acho que foi o Detran foi um processo de crescimento dentro do órgão. Quando eu cheguei à presidência do Detran, eu fui a primeira mulher presidente do Detran, mas eu já tinha passado pela diretoria de atendimento, já tinha desenvolvido um trabalho junto aos servidores. Então, foi um processo de crescimento. Eu cheguei no Detran numa fase difícil, né, em que o Detran tinha uma pecha não tão boa na sociedade, devido às denúncias que estavam correndo. Tinha tido até a interferência da Polícia Federal à época, antes da minha chegada. Mas, para minha surpresa, né, eu me deparei com servidores decentes, honestos, né, na sua grande maioria, né, frises que eram uma pequena parte que desmerecia aqueles servidores que tanto trabalhavam para atender a população da melhor forma. Então, eu tive um tempo como diretora de atendimento que me possibilitou conhecer a engrenagem do Detran, trazer algumas melhorias como o agendamento do atendimento, né? Em conjunto com toda a parte executiva, nós desenvolvemos a vistoria eletrônica, a Ciretrans de Tobias Barreto e Lagarto, o ponto de atendimento em Simão Dias. Eu pude aproximar muitas mulheres que trabalhavam no Detran há muitos anos e que eram invisíveis, né? Exemplo de Carla Ivone, que era gerente de atendimento, Dona Lígia, trazer para a visibilidade essas mulheres que há tantos anos se dedicavam com amor ao Detran. Então, assim, foi um momento muito importante. Eu tive uma gestão que eu procurei estar na ponta, sentindo as dificuldades não só dos servidores, mas também da população, que tinha uma grande dificuldade com relação ao atendimento, a demora nas filas, a demora do informatizar para cada vez mais o sistema poder facilitar, os pagamentos através de cartão de crédito, tudo isso para trazer à população um serviço de melhor qualidade, né? Mas sem deixar de conta alguns projetos para os servidores, que foi a pós-graduação para os servidores, com vagas determinadas para o pessoal do sindicato, que às vezes era deixado de lado. Ver o sindicato como um auxiliar da gestão, né? Porque ninguém é perfeito e o sindicato trazia as críticas e a gente procurava da melhor forma ouvir naquilo que pudesse atender, a gente tentar melhorar,
né? E aí houve o convite, depois desse tempo, para a presidência do Detran. Então eu passei um ano como presidente do Detran, como a primeira mulher presidente do Detran. Acho que foi um marco, não só na minha vida, mas um desejo que eu tinha de mostrar às mulheres que elas poderiam sim ser mãe, né, ser gestora, ocupar altos postos, não desmerecendo os homens. Eu acho que não precisa desse tipo de rivalidade, sim de firmeza com ternura. Eu sempre digo isso. A gente pode ser firme, ocupar nossos espaços de uma forma que você agregue, porque quando você dá o exemplo, você mostra o serviço, naturalmente as pessoas vão se chegando a você. Então foi uma experiência muito boa. E aí, pensando eu que ia ficar mais calma, me convidaram para a Fundação de Saúde Parreiras Horta, né? E aí chegou a pandemia, né? E aí, Você chega na presidência bem no período em que começa a pandemia. eu chego na diretoria geral em 2019 da Fundação de Perfeito. Saúde Parreiras Horta, né? Muito próximo da pandemia, eu cheguei em abril, né? E você é uma área de saúde que você não conhece do dia para a noite, né? Eu vinha de órgãos com objetos de atuação diferentes, mas o estilo de gestão, o meu, eu acho que eu sempre mantive no sentido de estar na ponta, de não ficar na minha sala, para que as informações chegassem, né, e buscar o aprendizado com os servidores na ponta. Eu acho que foi isso que fez com que eu ganhasse o respeito dos servidores, porque eu entendi as dificuldades deles também. E aí chega a pandemia. No momento eu estava gestante, inclusive, foi um momento de dificuldade, porque era uma situação nova para todo mundo. E eu lhe digo com certeza, se a Fundação Parreiras Horta teve algum êxito durante a pandemia, deve-se aos servidores daquela fundação, que são homens e mulheres que se arriscaram sua família para que a gente pudesse levar um serviço de saúde nesse momento tão difícil de qualidade para a população. Então, eu digo sempre, eu ia para a linha de frente gestante, eu não tive licença maternidade porque eu não achava justo. Eu exigi que meus servidores trabalhassem 24 horas como trabalharam, a exemplo do LACEN, recebendo as amostras do Covid, né, que chegou um ponto de termos que trabalhar 24 horas, né? Nós temos uma estrutura física aparentemente antiga, mas nós temos maquinários de primeiro mundo, nós temos servidores pós-doutores, né, que com artigos internacionais que sempre estiveram no LACEN, talvez nunca tivessem sido vistos, e a pandemia trouxe esse olhar para esses servidores, né? Então, essa ligação dos servidores, de me ligar, muitas vezes de madrugada, já desgastado emocionalmente, porque as amostras iam chegando e eles viam aquelas amostras não como um número, mas como vidas, né, da família de alguém, e nos unimos para que a gente conseguisse dar resposta, inclusive antes das centrais de testagem. Então, O LACEN foi o portador das boas e más notícias, Das né? boas e- Da esperança de não estar infectado, mas daquela aflição de receber a confirmação. porque o diagnóstico é importantíssimo para o tratamento e até Perfeito. para as políticas de saúde públicas, de saber como é que está a situação. E é importante para a população saber que nós temos mais de 18 laboratórios e que durante a pandemia nenhum laboratório parou. Nós temos laboratório de tuberculose, hanseníase, arbosvirose, não parou nenhum laboratório. Os gerentes dos outros laboratórios se revezavam nessas 24 horas para dar suporte ao laboratório de biologia molecular, que é o que faz os testes e recebe as amostras, né? Então, assim, foi um momento difícil, mas um momento de união. Nós também, a Fundação Parreiras Horta, eu digo que são 3 órgãos em um, né? Diferente do Detran, o Detran você lida com a parte, né, de documentos, veicular, mas o documento do veículo, ele pode esperar 1 ou 2 dias, mas seu João, que está na ponta precisando da bolsa de sangue, não pode esperar. Então, a Fundação me trouxe essa proximidade com a fragilidade da vida e da emergencialidade da resposta do serviço público. Então, tem o Hemose, que é o Hemocentro Coordenador, que faz toda a distribuição de sangue para a rede hospitalar, né? Que eu gosto sempre de dizer que é SUS, é povo, é um lugar que respira amor, porque sangue não se fabrica, é doação espontânea para salvar vidas. Então, aquelas pessoas que fizeram hemose estavam na captação, porque as pessoas estavam com medo de doar, naturalmente, porque é uma situação nova, ninguém sabia muito sobre Se já a há dificuldade em tempos normais, imagine na numa pandemia teve essa piora. Então, você imagine o trabalho que essas pessoas tiveram para manter essa captação, né? Mas conseguimos abastecer a rede hospitalar através das coletas externas, através dos grupos fidelizados. Um agradecimento aqui aos grupos fidelizados que nunca desistiram do hemose de doar. E nós tivemos também o SVO. O SVO, que poucos conhecem, né, que é o Serviço de Verificação de Óbito,
que são aqueles casos em morte e domicílio de causas naturais que não tem um médico para acompanhamento daquelas pessoas. É um órgão pequeno que precisa de muitas melhorias ainda, estrutura muito pequena, mas que durante a pandemia se agigantou nos serviços, teve um crescimento. Isso não quer dizer que não tenha que melhorar, né? A gente está sempre melhorando e, inclusive, nós acondicionamos corpos suspeitos de Covid dos hospitais particulares através dos containers, né? Que chegou a acomodar mais de 30 corpos, né, em apenas um dia. Nós tínhamos engarrafamento de carros de funerária na frente do SVO. Naquele momento mais crítico da pandemia. Naquele momento mais crítico. Então, assim, não foi fácil, né? Acho que não há perfeição, acho que a gente tem que sempre se melhorar, ouvir a comunidade, né, ouvir os nossos servidores, mas dentro daquilo que a gente podia fazer, do que a gente podia estar próximo da população e dos servidores, foi trabalhado nesse sentido. Então, eu passei esses 9 anos sem nenhuma filiação política. Todos sabem que eu sou sobrinha do governador Marcelo Deda. Meu sobrenome advém da minha mãe também, que é uma Deda. Eu não tenho como rasgar a minha identidade, não tenho por que ter vergonha do meu sobrenome. Meu sobrenome não é só Deda Chagas, é de Melo, né? Eu tenho um pai também que muito me orgulha, que era um rapaz humilde da Ilha do Ouro, advindo por da Folha, que venceu através do estudo, né? Que chegou ao cargo máximo almejado no judiciário, hoje ele é presidente do tribunal. Então, não tenho por que não me orgulhar da minha árvore genealógica, do meu bisavô, Zé Cadeda, que foi um político constituinte, mas eu não sou só isso, né? Eu acho que durante 9 anos de serviço público, a mulher Luciana, né, que não era afiliada a nenhum partido, tentou mostrar que se pode fazer uma gestão técnica, né, valorizando a mulher. Eu sempre fui muito respeitada, diga-se de passagem, pelo governador Belivaldo Chagas, porque durante todos esses momentos de dificuldade ele me deu carta branca para trabalhar. E, como eu lhe disse antes de começar um programa, um sobrenome pode até lhe facilitar a entrada no órgão, mas não gere um Detran durante uma eleição de forma ética e técnica só com sobrenome. Nem gere a Fundação Parreiras Hortas durante uma pandemia só com sobrenome. Isso se faz com gestão, com trabalho e principalmente com servidores, porque tudo que foi feito durante esses meus 9 anos de trabalho no serviço público deve-se principalmente aos servidores que temos em Sergipe. Estamos conversando aqui no Jornal da Fã com Luciana Deda, ela agora afiliada aí ao PDT, está sendo cotada para as eleições de 2022. Vamos saber para que cargo aí, o que é que ela disputa ou não. Usuários das unidades básicas de saúde que ficam na região do Santa Maria e do Santos Dumont e estão na fila de espera por consulta de médico oftalmologista, também conhecido como oculista. Compareça urgente a uma das unidades até a próxima quarta-feira, dia 10 de abril, para atualizar a sua marcação de consulta e pegar o novo guia de agendamento. Unidade Celso Daniel, Oswaldo Leite, Elizabeth Pita e Roberto Paixão na região do Santa Maria. E José Machado, Renato Mazé Lucas, João Oliveira, Francisco Fonseca e João Quintilino na região do Santos Dumont. Chegou a hora de acelerar a sua consulta oftalmológica. Compareça à unidade básica de saúde, onde você fez a sua marcação na região do Santa Maria ou Santos Dumont e atualize o seu agendamento. Prefeitura de Aracaju, proteger a vida e cuidar da cidade. Quero chamar a sua atenção para uma questão muito especial. Estou falando do Lute Café, um café especial muito melhor que todos os outros, porque essa safra de café especial está acima da linha gourmet. O Lute Café é sergipano e quem prova não quer saber de outra marca. Experimente agora. Ligue para o nosso Disque Entrega e peça o seu. Lute Café, eu garanto a qualidade. 799-9935-9478. 799-9935-9478. Melhor porque é especial. Siga o Lute Café no Instagram, @LuteCafés, ou visite o site lutecafés.com.br. Minha cara Luciana, por que a filiação ao PDT? Por que a escolha desse partido? Como é que se deu? Antes de tudo, não é fazendo propaganda não, mas o café é bom mesmo, viu? É bom mesmo, viu? né? Tá tô vendo aqui aí? Tomando. Família Lute Café, ó, mais um elogio aí, delicioso mesmo. Bem, eu acho que eu já vim expondo, né, esse meu desejo de participar da política, né? Eu acho que as pessoas mais próximas já sabiam que eu tinha essa vontade. Eu acho que esses 9 anos me preparou e eu acho que os bons não devem se omitir, né? Eu acho que eu já tinha atingido uma maturidade para tentar, né, prestar esse serviço à população de Sergipe. E aí, num evento, eu gosto de contar sempre da forma que foi para as pessoas poderem entender, né?
meu pai recebeu o título da Comenda Serigi, que foi no Teatro Tobias Barreto. E, para minha surpresa, no momento que eu cheguei para cumprimentar meu pai, ele estava numa roda de conversa com o prefeito Edivaldo Nogueira. Quando ele me viu que cumprimentei meu pai, ele fez o convite, dizendo: Luciana, eu gostaria muito que você estivesse no meu partido, né, na presença de outras pessoas, né, ressaltou a ligação com o tio Marcelo, ressaltou as ligações familiares, que a mãe dele era muito amiga da minha avó, que não via eu em outro partido, que achava importante, né. Naquele momento eu disse a ele: olha, eu estou há 9 anos em um grupo que me deu todo o respeito e credibilidade, então eu não posso dar resposta ao senhor agora sem conversar com o líder maior, né, que sempre me deu todo o espaço para trabalho. Eu acho que a lealdade é uma das grandes virtudes do ser humano. Eu acho que se nesse momento eu fosse desleal, eu mostraria que não tinha caráter para estar em nenhum partido. E aí, para minha surpresa, quando a gente adentrou no teatro novamente, os homenageados ficavam no setor do meio e a família na lateral. Ele, antes de sentar, levantou em alto e bom som, convidou novamente. Eu tô falando sério, viu? Eu quero você no meu partido. E aí eu fiquei muito feliz, né? Porque eu acho que Edivaldo Nogueira é um líder, né? Um representante de uma boa gestão na cidade, né? A gente não tem que se discutir a excelência da gestão em Aracaju, assim, a cidade com qualidade de vida. Foi uma pessoa que eu convivi, que eu assisti às discussões pela democracia, lógico, mais nova, ele com o meu tio Marcelo, nesses momentos de discussões que tinham ideologias consoantes. Eu acho que estava num momento importante em que eu via e enxergava, tanto no PDT quanto em Edivaldo Nogueira, né, algo que era consoante à minha ideologia. E realmente procurei o governador Belivaldo Chagas, dizendo desse convite, né? Ele, como sempre, me respeitou, como sempre, demonstrou respeito às minhas opiniões e aquilo que eu pensava, e disse que eu estava liberada diante do cumprimento das regras legais, né, que é a desincompatibilização, e que me desejava boa sorte e que não tinha nenhuma restrição, já que o prefeito Edivaldo Nogueira apoiava o grupo político do governador Belivaldo Chagas, bem como o pré-candidato Fábio Mitidieri, né, que também, pelo contrário, é um jovem que tem tudo para crescer, tudo para trazer um Sergipe ainda melhor para a população. Então, diante dessa união de fatores, né, tem uma ideologia consoante a minha, uma pessoa que eu convivi na militância, que realmente tinha essas ligações políticas com a minha família, e com o aval do governador Belivaldo Chagas, e um apoio ao pré-candidato Fábio Mitidieri, que é aquele que eu apoiava, né? Tudo casou e foi feita a filiação no PDT com muito orgulho, né? Hoje eu sou liderada pelo prefeito Edivaldo Nogueira, eu sigo uma diretriz do partido PDT, né? Acho que fui uma pessoa leal ao governo, continuamos no mesmo grupo, apoiando o mesmo pré-candidato. Então, estou muito feliz nesse momento que estou vivendo com possibilidades políticas. O Tiago Nobre diz aqui: Luciana fala muito bem, igual ao saudoso Marcelo Deda. Boa sorte nessa nova caminhada. Ele está nos assistindo, inclusive, pelo YouTube. Mandou a foto aqui. Está nos acompanhando pelo YouTube, portal Fan F1. Muito obrigado, Tiago, pela sua audiência de sempre. Diz aqui o Almeida, ela teve pai político e não seguiu a carreira política. É o que diz aqui o Almeida. Acho que ele deve estar se referindo à questão de você não ter ido para o PT, talvez, não sei. Deve ser isso. O Sandro diz aqui: essa mulher merece muito respeito. É o Sandro Márcio que está aqui. O Jesus, ele diz aqui: essa mulher desenvolveu um excelente trabalho no Detran. Parabéns, Luciana Deda. Boa sorte nessa nova trajetória. Muitas pessoas aqui reconhecendo o trabalho da Luciana Deda enquanto gestora. Incomoda um pouco quando você ouve as pessoas fazerem críticas pelo fato de você ter o sobrenome e utilizar o sobrenome Deda? Olha, não me incomoda. É porque eu acho que são críticas. A gente, quando entra nesse mundo do serviço público, a gente está sujeita às críticas, né? Eu acho infundadas, até porque eu não posso rasgar minha identidade, né? E graças a Deus que eu tive um tio, um grande estadista, um democrata, um homem de bem,
que morreu com história idônea, como é que eu não vou me orgulhar de ter um tio desse? Assim como eu me orgulho do meu bisavô, assim como eu me orgulho de Arthur Oscar de Oliveira Deda, que foi um grande jurista, como eu me orgulho de meu pai, um descendente de índio Chocó, de pais feirantes, que chegou onde chegou. Então, orgulho pela minha árvore genealógica não tem como eu não ter. Mas o que foi que eu procurei fazer? Ter minha identidade, porque foi isso. Meu pai sempre buscou que os filhos dele buscassem os seus caminhos, né? Eu podia estar advogando no escritório da minha mãe, né? Como uma profissional liberal, às vezes ganhando até muito mais financeiramente do que os cargos que eu exerci. Mas ele às vezes me questionava isso e eu dizia, meu pai, eu amo o que eu faço. E ele, como pai, entende que você vê seu filho feliz naquilo Você se que ele identificou na realiza. gestão pública. Eu amo o que eu faço. Eu faço por amor, nem nos maiores momentos de crise da pandemia, nem nos maiores dificuldades do Detran, porque não é fácil. Mas quando você trabalha com amor, quando eu me levantava e deixava meus filhos em casa para ir trabalhar, eu peguei Covid várias vezes, né? Arriscando minha bebê, arriscando os meus pais que eram de idade, mas eu fazia porque eu acho que existe um compromisso público quanto você é servidor. O servidor maior, ele tem que dar exemplo mais do que as outras pessoas. Então não era um peso para mim. Eu faço por amor. Por isso, quando eu digo que me coloco à disposição do grupo, é de verdade, eu quero estar servindo a população, né? Eu sei que eu tenho um líder político, que é Edivaldo Nogueira, que a decisão passa por ele, né? Mas eu deixo o meu nome à disposição e me sinto hoje, diante desses 9 anos de serviço público, sem me utilizar desse sobrenome. Você como acha as pessoas que falam. há por trás aí também um machismo? Que, por exemplo, você vê homens que carregam sobrenomes e que entram para a política, e você dificilmente vê essa crítica ser feita. Acha que por trás disso tem um pouco de machismo também? Tem um pouco de machismo, acho que essa é uma oportunidade, né? Por isso que lhe agradeço de ter acesso à imprensa e mostrar às pessoas que as mulheres podem ocupar os espaços, né? De maneira técnica. Eu sou mãe, eu sou avó, eu tenho problemas como todas as pessoas têm, eu passei por separações, né? Hoje eu crio os meus filhos, trabalho. Então eu acho que isso é para mostrar à mulher que eu não tenho vida de princesa, uma vida fácil não. Minha vida tem dificuldades como qualquer outra vida. Mas quando a gente ama o que faz e a mulher tem capacidade para isso, né? Assim como o homem, isso quando eu falo, eu não falo desmerecendo o homem, não. Eu acho que a gente pode viver numa cidade numa sociedade com igualdade de gênero, onde todos são respeitados, não só os homens, como as mulheres, como os LGBTQIA+, quantos dão um show de exemplo de trabalho, de dedicação, né, e que não tem oportunidade. Eu acho que essa minha visibilidade traz isso, de que a mulher pode sim, e acho que tem esse resquício patriarcal de que a mulher tem que estar sempre à sombra, porque meu tio foi alguma coisa, ou porque eu tenho um sobrenome dele, mas eu tenho uma mãe, advogada militante, que trabalha até hoje, entendeu? Que nunca se utilizou de serviço público, é uma pedagoga e que foi estimulada ao meu pai, já depois dos 3 filhos, para fazer o curso de advocacia, e que eu me lembro da minha infância, ele discutindo, incentivando ela a tirar a carteira de motorista, para que ela tivesse a independência. Então eu venho de um lar onde a mulher é respeitada. Então eu acho que é uma oportunidade, né, de eu ser uma representatividade para essas mulheres que às vezes não se sentem capazes de enfrentar isso. O Newton Coelho diz aqui, é uma mulher de coração enorme, ótima gestora e que poderá ser indicada como vice-governadora na chapa de Fábio Mitidieri. Vice-governadora, candidata a vice-governadora ou a deputada estadual federal? O que é que Luciana está pensando? Olha, eu sempre pensei em um grupo como um todo, né? Quando eu adentrei ao PDT, eu sabia que eu tinha um líder, Edivaldo Nogueira, que tem essa indicação. Meu nome está à disposição, né? Lógico que eu sei cogitada a ser vice-governadora na chapa de Fábio Mitidieri, me lisonjeia bastante, porque é um jovem que eu acredito no projeto. Eu venho de um projeto que eu passei 9 anos, né, com Belivaldo Chagas, que foi um homem que algumas pessoas era difícil trabalhar com Belivaldo. Para mim, me respeitou sempre como mulher. Eu sempre tive um acesso direto ao governador Belivaldo Chagas, né? Com vários avanços. Hoje, eu cheguei... Quantas dificuldades o governo passou, inclusive, com relação à folha, né? Que não recebia dentro do mês. E a gente hoje consegue receber dentro do mês, com antecipação de 13º. Então, eu me orgulho desse governo que eu fiz parte, né? Que apoia a Fábio Mitidieri e que estou agora num partido PDT que tem um líder chamado Edivaldo Nogueira. Então, eu me coloco à disposição dele, o meu nome, ele sabe das minhas pretensões, ele sabe do meu amor ao serviço público,
né? Então, é um lisonjeio realmente ser cotada para ser vice. Se assim ele entender, ficarei muito feliz, porque eu acho que posso agregar como mulher, como gestora, como uma visão consoante com Fábio Mitidieri, que é um homem que eu acho que a população está tendo a oportunidade, ele já teve vários mandatos, mas conhecer mais profundamente. Então, eu acho que tenho isso, estou à disposição. O que o presidente do partido definir, a gente vai conversar. Estou à disposição do grupo. O Rafael Bonfim diz aqui: quero parabenizar a Luciana Deda por essa grande mulher que representa o empoderamento feminino na política e por ter desempenhado relevante serviço em todos os órgãos que ela administrou. Para que a gente possa encerrar, eu tenho Magna Santana para fazer uma pergunta a Luciana Deda. Magna, à vontade. As pessoas estavam procurando. Magna Santana. Oi, Narciso. Vamos lá, à vontade. Pronto, rapidamente aqui, eu só para fazer o registro, eu me encontro aqui ainda, agora na Colina da Saudade, retornei para cá, daqui a pouco a gente passa detalhes, amigos, familiares, né, do Jairo Emanuel, motorista do Uber. O pessoal está aguardando o traslado do corpo, onde será diretamente sepultado, não haverá velório, mas muitas pessoas já começam a chegar aqui. Bom, Narciso, aproveitando, daqui a pouco eu retorno com essa informação mais detalhada, a Luciana, o meu bom dia a ela e desejando toda a sorte pela coragem, ela pela trajetória que ela já fez aí do relato, a gente percebe o quanto é uma mulher diferenciada, é uma mulher de muita fibra. E eu já acompanho de alguns trabalhos, enfim, de entrevistas, a gente percebe realmente ser uma mulher muito determinada. Eu pergunto a ela, a possibilidade de ser candidata a vice, está preparada para isso? Ou você prefere seguir esse projeto de ser candidata a uma vaga no Legislativo? Mas se houver o convite, você topa? Muito bem, Magna Santana. O prefeitinho de Lagarto diz aqui, é colega radialista também. Pergunta a Luciana por que não se filiar ao PT. Será que o tio dela estaria satisfeito com ela filiada em outro partido, que não foi o que ele ajudou a fundar e morreu honrando, que foi o PT? É o que pergunta ele aqui. O Wanderson, lá do Detran, manda um abraço e parabéns pelo trabalho realizado. Luciana, finalizando então com essa pergunta aí do prefeitinho e da Magna Santana. Fique à vontade. Pronto. Com relação à Magna Santana, eu me sinto preparada sim. Eu acho que eu posso somar ao projeto, mas entendendo que essa indicação não cabe a mim, mas ficaria muito feliz, né, em participar junto com esse pré-candidato que o próprio prefeito Edivaldo Nogueira se soma ao grupo, né? Existe esse grupo que apoia o pré-candidato Fábio Mitidieri, então ficaria muito feliz e acho que esses 9 anos de serviço público me preparou para esse momento. Né? Eu queria agradecer a Magna, que ela sempre foi uma pessoa muito cortês nas entrevistas. Eu tive a oportunidade de falar com ela em todos esses momentos de gestão que passei e ela sempre me respeitou e entendeu esse meu trabalho como mulher que estava sendo feito. E ela fala de coragem. A gente vai com medo mesmo assim. A coragem não exime o medo, né? Eu, muitas vezes na minha casa, eu peço muito a Deus sabedoria e discernimento, porque sim, eu tenho medo, eu tenho inseguranças, mas eu acho que o povo de Sergipe merece que a gente enfrente esse medo para que a gente possa alcançar um futuro melhor para os meus filhos, para o meu neto, para os seus filhos, para os filhos dos sergipanos. Né? Com relação à pergunta de prefeitinho, eu não posso responder por quem já não está aqui, mas eu posso ter uma ideia do homem que eu conheci. Marcelo Deda era um democrata, era um estadista que lutou pelo Estado Democrático de Direito. Ele sempre respeitou as decisões, ele sempre concordou em discordar. Né? Ele nunca foi um homem autoritário e que impôs. Eu sou uma pessoa independente. Na sua visão, então, ele respeitaria a sua decisão? Obviamente que ele respeitaria. Afinal de contas, eu estou em um partido em que o presidente chama-se Edivaldo Nogueira, né? Um grande parceiro de lutas dele pela democracia e que eu acho que ele se orgulharia. Com relação ao Partido dos Trabalhadores, eu não recebi convite nenhum do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, eu não entendo por que até essa pergunta, porque o Partido dos Trabalhadores esteve com o Belivaldo até pouco tempo, né? A vice-governadora é do PT, está no governo de Belivaldo Chagas. Eu acho que não há nenhuma aberração eu estar no PDT que tem essa ideologia, né? Eu estou cada vez mais
mais feliz e acolhida pela militância do PDT, pela consonância de ideologia, né? E eu acho que a democracia se faz disso, de pensamentos diferentes. Então não quer dizer que todos que carreguem o sobrenome têm que seguir exatamente o que Marcelo... Ele não era esse homem. Ele era um homem de ideologias e diálogos. Foi esse Marcelo Deda que eu conheci. Talvez o prefeitinho não tenha conhecido tão de perto, né? Talvez pela minha convivência familiar, esse ser espetacular que respeitava as diferenças. Tanto assim é que o PSD, o partido do pré-candidato Fábio Mitidieri, muito de brincadeira, algumas pessoas falam que é o partido Sou Deda, porque foi ele que foi buscar em Brasília o PSD, né, para que fosse trazido para Caju, para essas pessoas que ele também considerava que estariam no partido e eram pessoas, né, próximas a ele. Então eu acho que ele sempre foi um homem de agregar. Então eu acho que não há nenhuma discrepância. Eu sempre prezei pela moralidade, pela democracia e pela ética. Então, prefeitinho, eu não posso responder por Marcelo Deda, mas pode ter certeza que eu boto minha cabeça no travesseiro e durmo com a consciência tranquila, que tenho minha ideologia consoante com o Estado Democrático de Direito e com as democracias. Luciano, muito obrigado pela sua presença aqui, por essa entrevista. Fique sempre à vontade. Eu quem agradeço, né? Agradeço não só a questão de perspectiva política. Eu agradeço a você, Narciso, e a toda a fã, como ser humano, como mulher, por poder ter esse espaço para motivar outras mulheres, né? Que política não é só partidária, mas política de poder falar, poder mostrar o seu pensamento, aonde ela estiver, na casa dela, no trabalho dela, para ela poder criar os filhos dela, porque quem faz o homem do futuro somos nós mulheres. Então, que elas sejam exemplos para os seus filhos de como uma mulher deve ser tratada. Eu agradeço a todos vocês.